Então, pessoal, na última aula eu falei sobre diagrama de Pauli e nessa aula eu venho aqui falar sobre a distribuição eletrônica. Que para você fazer a distribuição eletrônica, ao invés de você gravar toda essa distribuição eletrônica, é mais fácil você saber fazer o diagrama de Pauli e por ali você vir a fazer a distribuição eletrônica. Bom, antes de começar a fazer a distribuição eletrônica, eu queria demonstrar para você os elementos da distribuição eletrônica. Então, o número, né? No caso, é o nível. A letra é chamada de subnível. E o númerozinho aqui em cima são os elétrons. Eu vou botar aqui. Então, a quantidade de prótons, a quantidade do número atômico de um elemento vai determinar, né, quantos elétrons ele tem também, né? E através da distribuição eletrônica, nós conseguimos achar a quantidade de elétrons que um elemento tem na sua camada de valência, que é a sua última camada, né? Então, por exemplo aqui, o hidrogênio já está feito. O hidrogênio só tem um número atômico igual a 1. Para você saber o número atômico, você pode consultar na sua tabela periódica ou, às vezes, o exercício te dá os dados. Então, o hidrogênio tem número atômico 1. Então, se nós formos olhar no diagrama de Pauli, nós começaríamos com a distribuição 1s2, correto? Porque o primeiro na distribuição da ordem é 1s2. Porém, como ele só tem um número atômico, nós botamos 1 ao invés de botar 2. Porque não é obrigatório você botar o total. Na verdade, você tem que botar quantos números de prótons tem o elemento. O total ou seja, você não pode passar de 2, mas você pode botar menos para completar o determinado elemento. Vamos ver o do carbono? Então, o do carbono são 6, número atômico 6. Então, começa com 1s2, já temos 2. Depois vem o quê? 2s2, já temos o quê? 2 mais 2, 4. E depois vem 2p6. Porém, eu não posso botar o 2p, não posso botar 6 aqui, porque senão eu vou ficar 6 mais 2, 8, mais 2, 10. Então, quanto falta para chegar a 6? Pô, tenho 2, mais 2, 4. Então, aqui eu boto 2 também, porque vai ser 2 com mais 2 com mais 2, que vai dar 6. Vamos ver outro, o cálcio. Então, vamos lá, o cálcio é 20. Então, vamos 1s2, 2s2. Agora eu posso botar o 2p6 completo. Então, aqui a gente já tem quantos elétrons? 10. 6 mais 2, 8, mais 2, 10. Então, faltam 10 ainda, falta um monte. Então, 3s2, tá contando, né? 12. Depois do 3s2 vem o quê? 3p6. 3p6. Então, nós temos 10 com 6, 16, mais 2, 18. Faltam 2, justamente o que vem depois do 3p6, que é o 4s2. Então, certinho aqui 20, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18 e mais 2, 20. Né? E uma coisa que é importante, mas eu não disse, cada número tem uma camada. Então, o número 1 é da camada K e assim por diante. O 2 é L, o 3 é M, 4 é N, o 5 é O, o 6 é P e o 7 é Q. Né?
Então, por exemplo, o H tem quantas camadas? Tem uma só, porque ele só tem o número 1. Então, na camada K, nós temos um elétron. O carbono tem quantas camadas? Tem 2 camadas. Então, a primeira camada é o K. Tem quantos elétrons na camada K? 2 elétrons. E qual a segunda camada? É o L. Tem quantos elétrons na segunda camada? 4. Vamos para o cálcio. Tem quantas camadas? Já no cálcio tem 1, 2, 3, 4 camadas. Então, a primeira camada é o K, que tem 2, né, que é seu máximo. A camada L tem 6 mais 2, 8, que é seu máximo também. A M tem 8 também. E a N tem 2. Tudo bem, fizemos a distribuição eletrônica, mas como é que a gente pode saber qual é a camada de valência? Gente, muito simples. A camada de valência é o maior número que tiver. Por exemplo, no hidrogênio só tem o número 1, então a camada de valência vai ser essa. No carbono, qual o maior número? Qual o maior nível? O 1 ou o nível 2? O nível 2, né? Claro. Então, a camada de valência é isso aqui, ó. 2s2, 2p6. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Correto? No cálcio, qual é o maior número? É o 4. Porque a gente tem 1, tem 2, tem 3, tem 4. O 4 é o maior nível. Correto? Então, aqui, ó. 2 na camada de valência, que é justamente a camada N. Então, para saber a camada de valência, nós fazemos a distribuição eletrônica e o maior nível a gente soma a quantidade de elétrons e são esses que estão na camada de valência.